Meus cumprimentos a todos os participantes do simpósio virtual da Unespar. É um prazer muito grande estar participando desse evento. O meu nome é Kátia Marise, eu sou docente da Universidade do Estado da Bahia, professora lotada no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do campus de Camaçari. E na minha universidade sou vinculada a 2 programas de pós-graduação estrito sensu. O mestrado profissional em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação e o doutorado multidisciplinar e multi-institucional em Difusão do Conhecimento. Espero contribuir com algumas reflexões a respeito das temáticas pautadas nesse encontro. A temática específica que vou desenvolver nesta conferência é sobre as metodologias ativas no ensino com mediação tecnológica. A questão da mediação tecnológica é um campo de estudo que eu me aprofundo desde o mestrado. E as metodologias ativas é uma expressão, uma terminologia, uma categoria que tem sido muito utilizada ultimamente e que faz parte também da minha formação inicial como pedagoga. Então, para tratar dessa temática, inicio a abordagem com uma reflexão sobre as demandas contemporâneas. Quais as demandas que contemporaneamente estão postas na sociedade atual para as escolas, para os educadores, de forma geral, tanto na educação formal como não formal? Primeiro, cumpre-nos refletir o ciclo tecnológico, os ciclos tecnológicos extremamente rápidos que temos vivenciado nos últimos anos. É óbvio que as mudanças nas potencialidades tecnológicas, elas têm sido cada vez mais rápidas. As mudanças que a sociedade vivencia em função dessas tecnologias também têm sido cada vez mais rápidas. Se nós pensarmos as tecnologias de comunicação e informação que estavam disponíveis aos cidadãos, aos sujeitos aprendizes há 50 anos atrás e as que estão hoje, parece que viajamos numa máquina do tempo para uma ficção científica. Quando nós vivenciávamos apenas o rádio há 50 anos atrás, o início da TV, o material impresso, e hoje nós temos as tecnologias digitais em rede, a digitalização total de todos os conteúdos, abarcando todos os formatos de conteúdo e de mídia. Então a mídia digital, ela acabou abarcando os conteúdos de imagem, em movimento, os conteúdos de texto, os conteúdos de áudio, tudo se mediatizou, todo tipo de mídia se digitalizou em uma construção que, associada com a comunicação em rede, através da internet cada vez mais popularizada, cada vez mais rápida, com uma velocidade cada vez mais rápida, nós temos uma troca de conteúdo, nós temos um compartilhamento de conteúdos digitais a uma velocidade inimaginável há 30 anos atrás. Então, nós temos hoje uma realidade de sujeitos conectados em diferentes lugares do mundo. A perspectiva de tempo, a compreensão de espaço, as limitações que o tempo e o espaço colocavam para os sujeitos são completamente diferenciadas no dia de hoje. Nos dias de hoje, com as facilidades da comunicação online, nós temos interações nas diferentes localidades e interações dos 4 cantos do mundo. Essa comunicação permanente, ela traz grandes transformações para a sociedade. Ela altera substancialmente e estruturalmente a forma como os sujeitos são e estão no mundo, a forma como os sujeitos produzem e difundem conteúdo. Então, nós vivemos hoje a chamada sociedade em rede, sociedade tecnologizada, em que todas as instituições já incorporaram o uso do digital e o uso da comunicação online. Quando eu digo todas, talvez uma ou outra mais refratária em alguns locais do mundo, em alguns países, por conta de questões políticas mesmo, ou limitações
oriundas do desejo de manter um isolamento. Mas nós temos na sociedade brasileira, vamos falar do Brasil, por exemplo, instituições tradicionalíssimas, como as igrejas, né, as religiões de uma maneira geral, que já vem aderindo às tecnologias, desde o rádio, TV, material impresso e agora com a internet, com transmissões online, com conteúdo digital, com canais específicos da internet disponibilizando conteúdo digital. Nós temos a medicina realizando consultas à distância, realizando cirurgias com pacientes em diferentes locais do mundo, com pacientes e com médicos, né? Uma equipe médica que está em um país e outra equipe médica em outro país com o paciente, e as cirurgias acontecem através da troca dessas equipes, entre essas equipes, né? Mediada pelas tecnologias digitais online. Nós temos o judiciário, uma outra instituição bastante tradicional e já transformado todos os seus processos em processos digitais, com júris que acontecem com parte das testemunhas, ou mesmo o réu em determinado lugar e o júri em outro local, através da conexão online. Então nós temos uma transformação da sociedade muito significativa e das instituições. A família, todas as famílias hoje utilizam os grupos, as redes sociais, para se organizar, para trocar afeto, para acompanhar umas às outras. As relações afetivas, relações de amizade, relações profissionais, relações amorosas, mesmo as vivências afetivo-sexuais mediadas pelas tecnologias. Então nós temos transformações que mexem com todo o sentido da sociedade humana. O econômico, o cultural. Se nós pensarmos, por exemplo, a digitalização e a facilidade do acesso a filmes, documentários, vídeos na televisão das casas, acabou com as locadoras de vídeo. No momento em que o conteúdo digital pode vir até a TV da sua casa sem a necessidade do suporte físico do DVD, acabaram as locadoras de carro. E por aí nós vamos com os aplicativos de deslocamento nos centros urbanos, com os aplicativos de reserva de hotéis, com os aplicativos de organização, de localização espacial, que são hoje uma realidade no mundo. Todas essas transformações da sociedade, elas impactam na forma como os sujeitos vivenciam as relações sociais, na forma como os sujeitos constroem conhecimento, na forma como os sujeitos transformam e compartilham conhecimento. E, claro, precisa alterar a forma de ensinar, porque já alterou a forma de aprender. Isto é uma realidade que nenhum educador pode se furtar. A forma de aprender já foi alterada porque nós estamos em uma sociedade permeada pela mediação tecnológica e pela comunicação online. Os sujeitos digitais, nativos digitais, que nasceram na sociedade contemporânea, aprendem a lidar com o digital muito antes de comportamentos simples como amarrar o cadastro de sapato. Há pesquisas que mostram isso, que os bebês já conseguem acessar através da tela do celular aquele filme que eles querem assistir, ou aquele jogo que eles gostam de jogar, ou aquela comunicação com alguém que eles gostam, mandar um áudio pelo WhatsApp para a tia, para o avô, antes mesmo de ser alfabetizado. Então é uma realidade concreta. A forma de aprender mudou. O que nós precisamos enquanto educadores é entender que a forma de ensinar, de mediar a construção do conhecimento, intencional e formalmente, também precisa mudar. Trago aqui uma outra imagem que eu gosto muito, que ela mostra diferentes aplicativos de redes sociais, de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de vídeos, de compartilhamento de áudios. Ela mostra diferentes espaços virtuais que fazem parte do contexto contemporâneo. Então, nos dias contemporâneos,
A comunicação online através das redes sociais, sem dúvida, transformou a forma como os sujeitos se relacionam, transformou as relações, sejam pessoais, de trabalho, transformou as relações de aprendizado muito fortemente dos grupos mais jovens, os chamados nativos digitais, mas também dos adultos. Então nós temos, por exemplo, os aplicativos de localização especial, tem aqui o Google Maps, também o Waze, que são hoje essenciais para os sujeitos se deslocarem nas grandes cidades, mesmo na cidade onde eles moram. Os aplicativos de armazenamento de conteúdos digitais, como o Google Drive, que se tornaram uma prática numa substituição dos textos impressos cada vez maior, algo necessário pela quantidade de conteúdos e de informações que estão disponíveis hoje na sociedade. Cada vez mais a existência de registros impressos vai se tornando algo obsoleto e difícil, inclusive, de armazenamento. Então a digitalização ela se torna uma realidade, inclusive nas bibliotecas, dos repositórios, nas escolas, nas instituições de ensino. O campo da música foi um campo extremamente afetado por essa digitalização. Já tivemos LP, já tivemos CD, já tivemos DVD e hoje os novos produtos áudios, musicais, artísticos, eles não são mais necessariamente lançados numa mídia material, numa mídia de física. Eles são lançados diretamente através das redes, na mídia digital, através de aplicativos de acesso, a conteúdos musicais, e isso alterou o próprio mercado da música, o próprio mercado dos vídeos também, dos filmes. Então, esses são apenas alguns exemplos, é claro que há muitos outros. Quero apenas destacar ainda aqui o Moodle, esse ambiente virtual de aprendizagem, que foi um dos mais comumente internalizados nas instituições brasileiras, principalmente nas instituições públicas de ensino superior, através dos programas de educação à distância. Então o Moodle ele é um ambiente virtual de aprendizagem, um ambiente que é concebido e todo estruturado com dispositivos, com ferramentas para uma organização do processo de ensino-aprendizagem, uma organização formal do processo de ensino-aprendizagem, que de forma nenhuma quer dizer que os outros espaços virtuais, que os outros ambientes não desenvolvam ensino e aprendizagem. Pelo contrário, nós temos várias experiências hoje e muitas produções sobre o uso das redes sociais no ensino e aprendizagem formal. Mas o fato que eu queria destacar com esses dois últimos slides é a ideia de que a sociedade se transformou. E nós, enquanto educadores, ensino formal, precisamos também nos transformar, porque todas as instituições já se transformaram. E aí nós chegamos na discussão das chamadas metodologias ativas. Como pedagoga, já com uma grande estrada na formação de professores, eu costumo dizer que essa terminologia de metodologias ativas, ela não é nova, e muito menos o que ela significa é novo. Claro que há contribuições atuais, contribuições que inclusive consideram contextos contemporâneos, mas a essência do que está proposto nas metodologias ativas é algo que a educação brasileira já discute há muito, muito, muito tempo. Então nós temos o quê? A ideia de que o aprendizado deve estar focado no aluno. O professor não é o dono do saber, o professor não é a sede do conhecimento, o conteúdo não pertence ao professor. Se isso já era verdade há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, hoje muito mais. Nesse mundo que nós acabamos de contextualizar, extremamente digitalizado, com uma produção de conhecimento aceleradíssima, o que é verdade hoje, amanhã não é mais. As transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, aliadas
as descobertas científicas que vão se avolumando, elas transformam a capacidade humana em insuficiente. Elas fazem com que a capacidade humana não seja suficiente para armazenar todo o conteúdo disponível na área, em qualquer área de conhecimento. Qualquer que seja a sua área de aprofundamento, sem dúvida, a formação básica lhe dará as bases, as estruturas para lidar com aquela área de conhecimento, mas não mais todo o conteúdo, porque todo o conteúdo é muito e se transforma muito rapidamente. Então, se o professor nunca foi o único detentor do saber, porque o saber ele tem diferentes formatos e ele tem diferentes modos de apreensão, muito mais nos dias atuais, em que o conteúdo ele é compartilhado de forma, podemos dizer, democrática. Claro, óbvio, não estou fazendo uma apologia de que as tecnologias por si só são maravilhosas, democratizaram o acesso ao saber. Temos conhecimento dos grandes problemas de acesso, do analfabetismo digital, assim como a cidadania digital necessária para que os sujeitos acessem esse conteúdo. Mas não podemos deixar de reconhecer que os sujeitos hoje têm um acesso muito mais facilitado a qualquer conteúdo. Então, o problema não é o acesso ao conteúdo. O problema ao qual a escola deve se debruçar com muita seriedade e compromisso é a formação dos sujeitos para lidar com esse conteúdo. É o desenvolvimento da capacidade de analisar uma situação, um problema, identificar quais conteúdos são necessários para a resolução daquela situação, problema. Ter a competência de localizar onde estão esses conteúdos, ter um olhar crítico, uma capacidade analítica e ao mesmo tempo sintética ao final, de identificar dentre o universo de conteúdos que estão disponíveis, aqueles que são válidos, aqueles que são legítimos, ler nas entrelinhas, ter criticidade de compreender o que está por trás da mensagem. Então, muito, muito mais do que meramente transmitir conteúdo, o que a escola precisa hoje é formar o sujeito, mediar o desenvolvimento no sujeito para lidar com os conteúdos, para operacionalizar os conteúdos na construção de um conhecimento que seja um conhecimento sempre provisório, sempre relacional, sempre implicado com o contexto, sempre datado temporalmente, historicamente, culturalmente. Essa integração de conteúdos, a famosa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, já tão falada no conhecimento pedagógico e tão difícil de ser atingida, ela se torna ainda mais importante devido à complexidade dos fenômenos contemporâneos. O olhar limitado a uma única área de conhecimento, ele é um olhar limitado. Uma única área de conhecimento não vai dar conta de explicar os fenômenos complexos da contemporaneidade. Então, nós precisamos compreender que a escola precisa se estruturar, e aí vem uma discussão de currículo, na perspectiva da integração de conteúdos, na perspectiva de um olhar multireferenciado, como diz Ardoano, de um olhar complexo na perspectiva de Edgar Morin, um olhar que contempla as contribuições das diferentes áreas de conhecimento, tendo consciência que nenhum fenômeno é exclusivamente isso ou aquilo, que o todo está contido nas partes e, ao mesmo tempo, as partes representam e são mais do que o todo. Essa complexidade, como nos traz Morin, ela estimula, ela instiga o diálogo entre os conteúdos numa tentativa de aproximação de uma realidade. Uma realidade que não é dada em si e que não é única, porque o que é realidade para um não é realidade para o outro, o que é realidade hoje não é realidade amanhã. O mundo é transitório, as condições são mutáveis e os sujeitos precisam estar formados
preparados para lidar com toda essa diversidade, com toda essa mutação, com toda essa multireferencialidade. O aprendizado baseado em conhecimentos prévios e em contextos reais, né, aprender a aprender, também é um princípio já trazido pela ciência da educação de diversas formas, com diferentes expressões, que significa a escola trabalhar a partir daquilo que o sujeito já conhece, da base, do momento em que ele se encontra, avançando a partir daí. Considerar o que o sujeito já tem. Isso o Piaget já falava, mas a gente pode trazer muito fortemente o Vygotsky, com a perspectiva da zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal, na ideia de que a escola precisa trabalhar a partir do nível de desenvolvimento em que o sujeito se encontra. E não trabalhar muito além, desconhecendo, desconsiderando qual é esse nível, porque esse tipo de ensino não atingirá um resultado satisfatório. Como também contextualizar a realidade. Isso a gente pode trazer o grande Freire, né, Paulo Freire, o eterno patrono da educação brasileira, para que nos diz que os sujeitos eles estão postos no mundo, eles são sujeitos determinantes de um contexto político e de um contexto social e histórico. E nós não podemos desconsiderar esse contexto onde os sujeitos estão. O papel do professor, que se transforma fortemente nessa perspectiva das metodologias ativas. É importante dizer que o uso das tecnologias da comunicação e informação, ou mais especificamente das tecnologias digitais em rede, ele não garante em si uma inovação. É possível utilizar as tecnologias mais contemporâneas com uma prática de ensino extremamente antiga, ultrapassada, que seja centrada na repetição, que seja centrada no professor, assim como é possível desenvolver uma prática com tecnologias simples ou antigas e que seja de fato transformadora e inovadora. O que nós estamos propondo aqui é a junção das duas coisas. É o uso das tecnologias mais potência que nós temos no contexto contemporâneo, especialmente as digitais em rede, para uma potencialização daquilo que as metodologias ativas propõem, que é o sujeito aprendiz no centro do processo, que é uma construção de conteúdo multireferenciada, que integre as diferentes áreas e olhares do conhecimento, que é a contextualização do conteúdo, onde o sujeito vive no seu tempo espacial, geográfico, histórico, e o professor enquanto mediador. Avançando um pouco nas nossas reflexões, eu trago aqui dois conceitos sobre docência online. Por que docência online? Não se refere apenas à educação à distância. Nós caminhamos cada vez mais rapidamente para o chamado ensino híbrido. O ensino híbrido em que as atividades mediadas por tecnologias e que acontecem com os sujeitos fisicamente distantes ou até em tempos de relação com o conteúdo diferenciados, essas atividades elas acontecem na educação híbrida, dividindo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que as atividades presenciais. É cada vez mais comum termos em cursos presenciais o uso de tecnologias digitais como um elemento a mais, como um espaço a mais de construção do conhecimento, de desenvolvimento do currículo. Então, mesmo o professor que não trabalha com educação à distância, ele está usando um grupo de WhatsApp, ele está colocando os alunos para produzir conteúdo em rede social, ele está usando as redes sociais diversas, ele está postando conteúdo no YouTube. Então, nós temos hoje o papel do professor, independente se ele trabalha com educação à distância ou com educação presencial, a necessidade cada vez mais premente da compreensão da docência online.
Então, são alguns conceitos que a gente traz aqui para dizer que a docência online ela é uma modalidade de educação que ela pode ser vivenciada para potencializar as situações de aprendizagem presenciais também, não só à distância. No momento em que você tem o professor em um espaço físico e os alunos em outro espaço físico, ou o professor com a parte dos alunos em um espaço, outra parte dos alunos em outro espaço, ou um professor com os alunos em um espaço, outro professor sozinho em outro espaço. No momento em que você tem os sujeitos distanciados fisicamente e esses sujeitos estão interagindo, estão construindo conhecimento através da mediação das tecnologias, você tem uma docência online. Então, isto é uma realidade e o professor contemporâneo, ele precisa lidar com essa realidade. Então, nós temos aqui diferentes possibilidades de desenhos pedagógicos. Isso é uma coisa importante, porque, por vezes, as pessoas que estão se iniciando nessa discussão tendem a estigmatizar, vamos dizer assim, né? Limitar o seu olhar. Eu participei de um curso à distância, então tudo que se refere a ambiente virtual, a mediação tecnológica, é aquilo que eu vivi ali, naquela experiência. E não é verdade. Existem diferentes formatos de desenhos pedagógicos, diferentes possibilidades de desenhos pedagógicos que consideram os elementos sujeitos, primeiro, né, os sujeitos humanos aí, o docente e o aluno. E aí nós temos a relação entre o docente e o aluno, a quantidade de alunos por professor, a quantidade de professores compartilhando aquele processo de ensino. Nós temos a realidade de tutores ou monitores que compõem a equipe docente apoiando o professor na interação direta com os alunos, como nós temos a realidade dos cursos chamados autoinstrucionais, muito comuns hoje, oferecidos gratuitamente nas redes, pelas universidades mais renomadas do mundo, cursos em que o aprendiz ele entra em contato diretamente com o conteúdo. O conteúdo está todo organizado, preparado em um formato autoinstrucional, e ao sujeito acessar esses ambientes digitais, esses ambientes virtuais, ele tem acesso a esse conteúdo e a atividades e a desafios, e ele vai desenvolvendo aquela interação com o conteúdo sem a mediação de nenhum sujeito, sem a mediação síncrona, que é aquela que acontece ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida, houve um ser humano que pensou, que estruturou, que montou aquele ambiente. E quando ele montou aquele ambiente, ele colocou naquele ambiente a sua presença. Ele colocou naquele ambiente a sua produção cognitiva, a sua forma de compreensão do conhecimento. E quando o sujeito aprendiz interage com aquele ambiente, ele está interagindo com aquele sujeito. Ele está interagindo, só que o sujeito não está mais ali. O que está ali são as produções do sujeito, que são fruto da sua perspectiva de mundo, da sua compreensão de mundo. Da mesma forma como nós temos os sujeitos e a distribuição diferenciada de papéis e de relação docente-aluno, nós temos também as diferentes possibilidades de atividades presenciais, atividades à distância, atividades síncronas, que são aquelas que acontecem quando os sujeitos estão conectados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma webconferência, um chat, eles são atividades síncronas. Essa atividade que nós estamos desenvolvendo agora, ela é assíncrona. Eu estou em minha casa, em Salvador, na Bahia, gravando esta mensagem para vocês, e vocês vão assistir essa mensagem em diferentes horários, em diferentes locais. Então, é uma atividade assíncrona. Da mesma forma, nós temos atividades coletivas e atividades individuais. E aí nós temos diferentes suportes para essas atividades coletivas, no AVA, nos ambientes virtuais, né, no Moodle especificamente, é muito utilizado o Wiki, o fórum para atividades coletivas. As redes sociais também têm muitas possibilidades para atividades coletivas. As atividades individuais, então, elas têm N possibilidades para construção.
atividades em diferentes espaços formativos. Então você tem atividade num ambiente virtual específico, como o Moodle, daqui a pouco você tem atividade na rede social, você tem atividade na escola e você tem atividade no museu e no parque e em diferentes espaços. Atividades com diferentes níveis de direcionamento. Eu acabei de falar há pouco sobre os cursos autoinstrucionais. É claro que os cursos autoinstrucionais, eles normalmente são direcionados para um público mais autônomo, eles são direcionados para uma formação mais específica, para um conteúdo mais pontual. Quando você pensa em formação básica, esse tipo de atividade tão somente, exclusivamente autoinstrucional, ela não cabe. É preciso que haja a diversificação, é preciso que haja o acompanhamento e a interação síncrona ou assíncrona que seja, mas em alguns momentos que haja a interação homem-homem, ser humano, mediado pela tecnologia ou não. Então, se você tem um curso rápido de extensão, você tem um nível de exigência, um nível de direcionamento, você tem prazos específicos. Se você está trabalhando com um curso de graduação, é diferente. Se você está trabalhando com educação infantil, é diferente. Então, a depender de todo um contexto, qual é o nível, quem são os sujeitos, qual é o nível de autonomia desses sujeitos, que tipo de conteúdo eu quero trabalhar, quais os objetivos formativos dessa atividade. A depender disso é que o desenho pedagógico é direcionado, é que o desenho pedagógico é concebido. E os formatos de conteúdos. Então, nós temos conteúdos nos diferentes formatos e com diferentes possibilidades para a pesquisa, para a produção de conteúdo, para o compartilhamento de conteúdo e para a difusão de conteúdo. O outro elemento, eu falei dos sujeitos, docente e discentes, eu falei da diversificação de atividades e agora do potencial de interação das tecnologias digitais em rede. Nós temos várias possibilidades de tecnologia e elas devem ser consideradas, assim como o desenho pedagógico, a partir de todo um contexto relacional. É preciso que o docente, e aí venha a discussão de docência online, é preciso que o docente tenha a clareza de qual é a tecnologia que vai estar mais adequada com aquele conteúdo, com aquele público, com aquele tempo, com aquele objetivo formativo que ele tem. Então, nós temos, por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, ele tem diferentes ferramentas, mas ele não tem ainda um aplicativo disponível em dispositivos digitais móveis. Os dispositivos digitais móveis, eles são uma realidade hoje muito, muito forte nas gerações mais novas. O dispositivo digital móvel trazendo a mobilidade e a ubiquidade dessa comunicação online, em tempo real e uma conexão permanente dos sujeitos. Isso tudo tem que ser considerado. Eu vou usar uma rede de videoconferência ou vou usar a webconferência, como é que é a conexão de internet? Porque ao mesmo tempo que nós falamos de um potencial extremamente ampliado das tecnologias, nós precisamos reconhecer que as desigualdades de políticas públicas, as desigualdades de acesso a determinados bens de consumo, tornam diferenciados a condição de determinados grupos, determinados locais de acesso à internet. Eu não posso colocar, por exemplo, como extremamente relevante, uma atividade que exija uma conexão de internet rápida, uma banda que leve um conteúdo muito pesado, se eu estou pensando em um grupo, em uma determinada localidade que não tem uma boa conexão de internet. Então eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar mais em atividades assíncronas, tenho que pensar mais em conteúdos leves. Tudo isso são considerações que devem ser feitas. Se eu estou trabalhando com um público mais autônomo, eu posso deixá-los com atividades que a autodisciplina vai dar conta. Se eu estou trabalhando com um público que ainda precisa muito de direcionamento, de orientação, de assessoria, eu preciso estar intermediando as atividades com um momento de interação síncrona, por exemplo, através do grupo do WhatsApp, ou de um chat, ou de uma webconferência. Então, nós temos 3 vertentes: a relação do docente com o discente, no sentido dos papéis docentes
e da quantidade de alunos por professor, nós temos a diversidade de atividades possíveis, seja em ambientes virtuais ou ambientes presenciais, e nós temos a diversidade de tecnologias disponíveis. Eu coloquei aí as tecnologias digitais em rede, mas existem também ainda as tecnologias analógicas que em alguns contextos elas podem ser utilizadas. Esses elementos, eles devem ser utilizados pelo professor para a composição do desenho pedagógico específico daquela turma, daquele ano, daquela escola, daquele nível, daquele contexto formativo, daqueles objetivos. Caminhando um pouco, apenas para ilustrar, já estamos nos últimos minutos de nossa conferência, eu trago aqui alguns dados de uma pesquisa que foi desenvolvida por uma orientanda minha no mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, GESTEC, a pesquisadora Danila Luz. Ela desenvolveu uma pesquisa com os estudantes de graduação da Universidade do Estado da Bahia. E essa pesquisa ela foi defendida, uma dissertação de mestrado, em março de 2018. São muito ricas as contribuições, mas eu trago aqui apenas 3 elementos que eu considero extremamente significativos. Danila Vasconcelos Oliveira da Luz é a mestre que foi autora desse trabalho. Então, assim, ao perguntar ao docente que importância ele considera que tenha o uso das tecnologias conectadas à internet na formação superior, nós tivemos aí quase a totalidade dos alunos dizendo extremamente importante, muito importante e importante. A totalidade, nenhum disse que era pouco importante. Então, eles reconhecem a importância do uso das tecnologias conectadas à internet. No quadro seguinte, pergunta a importância do professor conhecer as tecnologias utilizadas pelos estudantes. Mais uma vez, extremamente importante, muito importante ou importante. Esse sem importância, ela aprofundou na entrevista, e o que quer dizer é que o aluno vai usar a internet com ou sem o professor demandar ou desafiar. É nesse sentido que eu quero dizer. Na outra pergunta, e isso é muito importante, observem, os estudantes utilizam as tecnologias conectadas à internet, independente da modalidade de ensino, se presencial ou à distância. Quase a totalidade dos sujeitos, apenas um disse que não utilizava, quase a totalidade utiliza. Então, colegas, professores, educadores, não vamos perder isso de vista. O nosso aluno ele já está construindo e compartilhando conteúdos através da internet, através das tecnologias digitais em rede, através das mídias digitais. E a escola precisa sim aproveitar esse potencial. Caminhando agora para o encerramento mesmo, aqui a gente tem um quadro com as principais palavras que vieram das questões abertas, né, de por que eles utilizam as tecnologias. Então, a facilidade não é facilidade de conteúdo, é a facilidade do acesso. É a facilidade do acesso, porque está ali na mão deles. Agilidade, e aí você tem auxílio, desenvolvimento, praticidade, ampliação, socorro, elementos extremamente significativos que os alunos apontam como ganhos no momento em que eles contribuem, constroem, produzem, difundem. Bem, eu encerro agora com um quadro aqui simplesmente de um grupo da UNEB, de WhatsApp e um outro do Moodle, apenas ilustrando alguns ambientes virtuais extremamente utilizados no contexto contemporâneo pelos professores. Agradeço muito essa oportunidade e espero que essas reflexões possam contribuir com o trabalho de vocês e com as conclusões do simpósio. Agradeço mais uma vez aos que ficaram ouvindo até aqui, agradeço mais uma vez aos organizadores do simpósio que me convidaram para essa participação. Foi, sem dúvida, um grande prazer.